E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre como foi o nosso projeto Canadá. Se aquilo foi projeto, na verdade, né? É verdade, não podemos chamar de projeto, porque não houve planejamento. Mas senta aí que lá vem história. Let's go! Então, tudo começou quando eu fiz 19 anos e aí eu comecei a morar fora. O primeiro lugar que eu fui foi pra Turquia. De lá, eu já me apaixonei pelo exterior. Eu já sabia que eu queria morar fora. E aí morei na China, morei na Tailândia, morei em Singapura, morei em Hong Kong e em muitos outros países. Quando eu voltei pro Brasil, eu queria voltar de novo a morar fora. E daí, conheci Ramon. Bom, gente, eu sempre quis morar fora do Brasil, mas eu nunca tinha saído do Brasil. Eu sempre tive esse desejo de conhecer outros lugares. Quando eu conheci a Sabrina, né, ela tinha toda essa viagem, eu achava legal, ela mostrava as fotos. E isso só fez aumentar meu desejo de um dia morar fora. E ela gostava da ideia, então foi bem interessante essa nossa união, esse nosso casamento, nesse aspecto, por exemplo. Verdade. E eu lembro que eu perguntei a ele, quando a gente tava conversando, assim, meio que paquerinha, eu perguntei a ele, teria coragem de morar fora? E aí ele disse, eu quero muito morar fora, eu penso muito em morar fora. E aí eu disse, Jeová, este é o cara. Eu lembro que eu só disse pra ela assim, pra mim. nunca nos Estados Unidos, que eu não tinha vontade nenhuma pros Estados Unidos. Era uma coisa que realmente eu não queria morar nos Estados Unidos, não sei porquê. E na minha cabeça, morar fora não se resumia a ir pros Estados Unidos. Era tipo, eu queria ir pra qualquer canto. Até porque eu só conhecia a Ásia. Então pra mim era, vamos morar fora. Vou casar com esse cara. É verdade. Foi em 2016 que a gente realmente começou a ter a possibilidade de pensar sobre isso. A gente recebeu uma quantia de dinheiro pra gente fazer um investimento na nossa vida, enfim, no que a gente escolhesse. E na época a gente optou em abrir uma pastelaria, uma franquia de uma pastelaria de um amigo meu. Mas por causa das crises, enfim, a gente teve que literalmente parar com esse projeto e deixar o dinheiro guardado até ver se a questão política melhorava do Brasil. Mas enfim, a gente sabe que não melhorou, né? Não melhorou até hoje, infelizmente. Mas aí, nesse processo, eu recebi uma ligação da minha prima e ela tava querendo falar com minha mãe, porque minha mãe é professora de francês da universidade. E aí ela disse, eu queria muito estudar francês, eu queria saber se teria como ter aula particular, porque eu tô pensando em mudar pro Canadá. E daí Canadá? Nunca pensei no Canadá. Mas por que não? E aí a gente começou, todo mundo, era eu, Ramon e mais 2 casais, né? Que era o casal minha prima e o esposo, e o outro casal de amigos. E todo mundo começou a estudar francês. Até hoje eu lembro das aulas de francês. Jean, Vincent, comment ça va? Ça va et toi? Je cherche une chambre. Sogra, eu te amo. Beijo. Olha aí. E o bom, não pagamos pelas aulas de francês. Mas a gente viu que ia ser muito mais difícil para conseguir as notas para ir para o Quebec. Porque o início era, vamos para o Quebec. Era esse o nosso foco. Até que as coisas foram acontecendo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mais e pesquisando mais sobre o Canadá. Mas tudo isso, minha gente, poucos meses. Não foram anos de estudando francês. A gente não passou anos pensando em mudar para o Canadá, vendo 1000 canais. A gente só teve a ideia, simplesmente, acho que seria legal o Canadá. Só que a gente teve essa barreira da língua do francês, por mais que a minha esposa tenha uma noção boa de francês, de chinês, em várias línguas. Talvez tinha. Tinha. Porque agora... Mas ela era fluente no inglês, né? Então a gente pensou, analisando, depois que a gente foi olhar mais por cima, né? Alguns cursos, alguns youtubers. E a gente, poxa, por que a gente não vai para a parte inglesa, né? Que seria mais fácil, enfim. E eu pensava naquela época que o Canadá, todo mundo falava dois idiomas. Eu também, eu achava que todo mundo, que eu ia chegar aqui, meu francês ia evoluir. Nunca aconteceu. Mas o que aconteceu foi, como eu já falava inglês, a gente começou a pensar, não, vamos tentar a parte inglesa do Canadá. Eu que não falava nada, mal português, tá, gente? Não, drama. Aí, a gente começou a pensar em Winnipeg, em Manitoba. Só que foi passando o tempo, a gente foi conhecendo outras pessoas e a gente conheceu um pessoal que morava em London, Ontario. O que a gente pensou? Vamos analisar essa cidade. O custo de vida era menor na época. Vamos deixar claro aqui que estamos falando de 2016, né? Regras de 2016, custo de vida, hospedagem, tudo 2016. Mas eu acho a parte principal, assim, que a gente realmente foi que bateu o martelo pra gente, foi a questão de a gente conhecer alguém.
em Isso. London. Aqui no Winnipeg a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia ninguém em Ninguém. Winnipeg e ter um suporte era muito importante pra gente. Exato. Então, pensar em London como um local pra morar e ter gente que a gente já conhecia lá foi bingo, né? Exatamente. E aí, a ideia era, Ramon iria vir estudando inglês e eu iria vir com Open Work Permit. Que seria o melhor, né? Pensa bem, a Sabrina já sabia falar inglês perfeitamente e eu não sabia. Então, a melhor ideia, eu acho, a melhor forma, o caminho seria esse. Eu vou para estudar inglês, inclusive é interessante, né? Porque meu inglês é londrino, né? É Londrina. E era engraçado quando o pessoal perguntava, vai pra onde? A gente vai pra London. Aí, London, Inglaterra. Eu falei, Não, era aquela London. decepção, né? As pessoas, nossa, vocês estão indo pra Inglaterra. Não, a gente tá indo pra... Mas é que é muito bom London também. É muito bom. A gente fala no passado porque a gente tá em outra cidade, mas esse é assunto para outro vídeo. Tá. Mas a ideia era eu fazer o inglês. Só que na mesma época, em 2016, no final de 2016, o pessoal vinha naquele programa do Pathway, não é isso? Só vinha estudar inglês para depois entrar no college. Só que o Canadá começou a fazer um novo processo nesse sentido, porque tinha gente que vinha fazer o curso de inglês e acabava não indo pro college e ficando aqui. Era. E aí eu lembro que foi bem na época que, assim, antigamente se a pessoa vinha fazendo o Pathway, estudando inglês, o cônjuge tinha direito ao Open Work Permit. Só o que aconteceu? O governo, tipo, faltava uma semana mais ou menos pra gente aplicar, 2 semanas, o governo simplesmente trocou. Ele disse, não, se a pessoa vem fazendo o Pathway, o cônjuge não tem direito mais a ter o Open Work Permit. Então, tipo, a gente teve que trocar. A gente fez o contrário. Como a gente não tinha tanto dinheiro pra investir pra fazer o inglês, pra eu fazer o inglês e depois ter que fazer o college sem eu estar trabalhando, porque eu não iria poder trabalhar até ele entrar no college, a gente disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer no college e Eu ele trabalho. viria trabalhando. Porque aí eu não precisaria fazer o Pathway. Eu já faria a prova e entraria direto no college. E foi isso que fizemos. Mas foi tudo bem assim, gente. Não, vamos. A gente não ficou, vou planejar minha vida, meu trabalho. Até porque a gente tinha tinha o que trabalho pra muito perder. independente. Não tinha muito pra perder. A gente tinha acabado de casar, a gente não tinha muito móveis em casa. Enfim, eu trabalhava dando aula de taekwondo na época. Eu sou faixa preta, não parece, hein? Sou perigoso. Não parece mesmo, né? Não mais, né? Nem antigamente, eu nunca tive cara de uma pessoa que... Amor, mas não deixa eles saberem disso. É Eles têm verdade. que achar, não, ele é super atleta. Mas enfim, essa foi uma das melhores opções pra gente. A gente falou, então vamos desse jeito. E chegando lá, eu trabalho em qualquer lugar. Enfim, the books on the table e move, stay here. Coisa de fábrica, né? Mas era muito, eu acho que era muito, o início foi muito assim, tipo, não temos o que perder. Exato. Vamos correr atrás. Se der tudo errado no Canadá, assim, tudo errado, né? Se a gente não conseguir ficar lá, a gente volta pro Brasil. A vida não acaba se você não ficar no Canadá. Não é porque você está no Canadá e não conseguiu algo aqui e teve que voltar pro Brasil que você é derrotado. Não existe isso, pelo menos na minha concepção. Então, tipo, você vai ter sempre seu país pra voltar. E aí eu fiquei pensando, cara, se não der certo, a gente volta. Inicia tudo de novo aqui, a gente já não tem muita coisa a perder. Tinha uma moto e era aquilo. Aí eu disse, vamos embora. A gente até saiu da nossa casa, foi pra casa da minha sogra. Eu te amo, sogra, de novo. Porque a gente aplicou, mas falou, olha, a gente não sabe se vai dar certo, porque tem pessoas que são negadas à aplicação. A gente foi com sponsor ainda, a gente não tinha o dinheiro todo. A gente, já não tinha dinheiro. enfim. E a gente meio que arriscou, vamos falar, vamos aplicar. Se der certo, a gente vai. Se não der, a gente já tinha um plano B. Na época a gente ia pra outra cidade, pra João Pessoa. Mas a gente só arriscou, falou, vamos aplicar. Gente, lembrando, era outra época, outra circunstância, enfim. E tipo, não façam, né? Não façam dessa loucura. Não saia do seu emprego, não venda a sua casa e diga, vou tentar o Canadá, planeje. Não tô dizendo aqui pra você não planejar, A gente tinha um plano não. B. A gente tinha um plano B, mas tipo assim, o plano da gente era, não temos nada a perder. Exato. Pior do que tá, não fica. Tiririca. Joel! O Tiririca! E ficou pior no Brasil, Ficou, né? né? Isso é uma verdade. Mas tipo assim, e hoje, estando aqui, eu digo a vocês, não me arrependo. Tu se arrepende de ter saído de lá? Eu não me Não, arrependo não. de jeito nenhum. Passamos por muita dificuldade, mas assim, coisa pra outro vídeo. Mas foi muito bom. Eu tenho- Amamos London. Uhum. E agora estamos... Eu tenho saudade das pessoas no Brasil. Em suma, o Brasil é lindo, maravilhoso. Claro que quando você vem pro Canadá, você começa a dizer, não, o Canadá também é muito bonito. Verdade. Muito verde aqui, enfim. Mas foi mais ou menos assim. Nosso projeto foi um projeto meio doido, assim. Simplesmente a gente falou, vamos aplicar.
aconteceu, né? Precisa de um sponsor? A gente arrumou um sponsor. É. Precisa do que mais? Ah, precisa fazer tal coisa. A gente fez, enfim. Foi meio que assim, vamos ver. Aplicamos e quando tava próximo da gente receber, eu falei, vamos pra casa da tua mãe, a gente já vende as coisas. E Sabrina saiu do trabalho e aí ficou fazendo um bico, representante, enfim, vendendo produtos, fazendo coisas que a gente não precisava de um emprego fixo. E deu certo, deu super certo, o London foi maravilhoso. Me formei em London e aí no próximo vídeo vamos falar como foi que a gente veio parar aqui em Halifax, porque passamos 3 anos em London. Exato. 3 anos, né? Meu curso foi de 2, passamos 3 anos lá. 3 anos lá. E estamos agora em Halifax, Nova Escócia. Mas por que viemos pra cá? Boa pergunta. Próximo vídeo, não pode perder, né? Não pode perder. Espero vocês no próximo vídeo. Dá o like aqui embaixo, liga o sininho, comenta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai, estamos importante iniciando também. agora, não sabemos muito bem como fazer isso, mas assim, dá uma força aí, minha gente. E no próximo vídeo a gente vai explicar tudo, como foi que eu fiz todo o processo pra vir pra cá. Um beijo, fica com Deus, tchau!